Bom, aqui é Rubens Roseno. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho, eu sei que não é o objetivo, né, digamos, dos vídeos que a gente vem postando, mas eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho sobre colorimetria, sobre o básico do básico da colorimetria ali, que é a estrela de cores, né? O que acontece? Nesses dias, como a gente está começando a produzir conteúdo, eu estou começando a assistir outros profissionais que postam conteúdo também. Então, o que eu tenho percebido quando eu vejo algumas lives, alguns vídeos, alguns trabalhos sobre colorimetria? Fica faltando um pouquinho de explicação em cores que são neutralizadas, entendeu? Vou fazer esse vídeo bem rapidinho, assim, só para estar tirando algumas dúvidas nesse ponto. Por exemplo, esses dias eu estava assistindo essa live e eu vi que um profissional falou assim: gente, eu cheguei no fundo de clareamento de um 8, né? 8, você tem um fundo de clareamento mate. E funciona assim, ó, quando você vai saber a proporção para você estar neutralizando esse cabelo. Por exemplo, um tubo de coloração, ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor que seja um tubo de coloração 712. Cor base, reflexo principal, reflexo secundário. Reflexo primário, reflexo secundário. Beleza? Então a gente sabe que de pigmento ali dentro funciona da seguinte maneira. O número 7 é a minha base. Eu tenho 50% de pigmento nesse cabelo 7. O meu reflexo primário, ele vai ter 35% de pigmento nesse meu reflexo primário. No meu reflexo secundário, eu tenho 15% de pigmento. Essa continha, assim, ó, é só para você entender o seguinte: quando eu vou neutralizar um cabelo de base 7 com um 712, eu não posso simplesmente pegar a mesma quantidade de mix número 1 mais a mesma quantidade de mix número 2, porque senão não vai ficar legal. Dificilmente a cliente vai perceber, mas não vai ficar legal. Então eu tenho que usar uma quantidade maior de mix número 1 e uma quantidade maior de mix número 2 para eu ter a maior fidelidade possível, como se fosse um tubo de coloração normal. Tá bom? Então essa é a regrinha. E só para complementar aqui rapidinho, a gente sabe que, uma explicaçãozinha que é bem legal. Num tubo de coloração, 50%, isso quando você tem reflexo primário e secundário, 50% é de base, 35% de reflexo primário e 15% de reflexo secundário. Ah, mas é só um tubo de 6:1. Eu tenho 50, 50. Entendeu? 50 de reflexo, 50 de base e 50 de reflexo. Beleza? É bem tranquilo. Aprendeu essa matemáticazinha aqui que é simples, dá uma exercitada, você consegue matar tudo isso daqui sem você precisar ficar prestando atenção. Ah, o que está no lado inverso do cobre, o que está no inverso do vermelho, o que está no inverso do amarelo. Você consegue estar matando aí todas essas questões, entendendo isso. O que é cor neutralizante, o que é uma cor complementar, né? Um exemplo bem fácil: a cliente tem aquela olheira roxa. Quando a pessoa vai maquiar, quando o maquiador vai maquiar essa cliente, ele tem que usar uma base amarela, porque o amarelo neutraliza o violeta, o roxo. O roxo é feito de azul e vermelho. Eu uso a base amarela para complementar. Fica mais fácil aí, principalmente para as mulheres estarem entendendo. Tudo bem? Então, neutralização são cores complementares. Sempre se lembra, quando as três cores primárias se juntam, elas se tornam marrom. Quando você tem uma cor que neutraliza a outra, é porque ela é o que falta junto com o que você já tem para estar formando as três cores primárias e estar neutralizando e estar trazendo esse cabelo para o marrom. Beleza? Espero que tenham gostado um pouquinho da dica aí. Ficou meio longo o vídeo, mas eu acho que deu para explicar legal. Valeu, até mais.